Boa noite, meu nome é Natália Franco Siqueira, sou aluna do curso de Biblioteconomia da Unisanta, meu RA é 245094. Meu TCC é sobre letramento literário e a formação do leitor na biblioteca escolar. Introdução. De acordo com o glossário SEALI, letramento literário é o processo de apropriação da leitura enquanto linguagem. Então, para isso é necessário, que o professor de uso da biblioteca conheça as especificidades da linguagem literária para que assim possa promover o letramento. Para Coções Souza, 2011, o letramento literário proporciona um modo privilegiado de inserção no mundo da escrita, posto que conduz ao domínio da palavra a partir dela mesma. O letramento literário precisa da escola para se concretizar, isto é, ele demanda um processo educativo específico que a mera prática de leitura de textos literários não consegue sozinha efetivar. Daí a importância do professor de uso da biblioteca como mediador nesse processo. Objetivos gerais: compreender o que é letramento literário, compreender o papel do professor de uso da biblioteca na formação do leitor. Objetivos específicos: elencar algumas práticas de formação de leitores críticos e compreender a contribuição da prática de leitura crítica para a formação de cidadãos reflexivos e conscientes. A metodologia foi fundamentada em pesquisa bibliográfica de artigos acadêmicos sobre letramento literário e formação de leitores. E foram essas mesmas palavras que foram usadas nas buscas. Os principais autores utilizados foram Rido Cosson e professor André Portolomeus. Resultados e discussões. De acordo com o glossário SEALI, letramento literário é o processo de apropriação da literatura enquanto linguagem. Então, para isso é preciso, antes de qualquer coisa, conhecer as especificidades dessa linguagem literária. De acordo com Portolomeus e Rodrigues, 2020, a linguagem literária tem algumas especificidades que vão diferenciá-la da linguagem cotidiana, porque a linguagem literária ela ultrapassa o sentido denotativo da língua, que constrói o discurso comum das pessoas no dia a dia. Isso porque, na produção de texto literário, temos um procedimento chamado mímesis, termo proposto pelo filósofo da antiguidade Aristóteles, que consiste na transfiguração do real, ao qual a arte está atrelada de alguma forma, de maneira a possibilitar para o receptor a legibilidade, a compreensão e a identificação com o que é produzido. As teorias da estética da recepção, elas aprofundaram a ideia da particularidade da linguagem literária e deram ao leitor importante papel como elemento ativo na definição do conceito de literatura. Conforme Portolomeus e Rodrigues, 2020, para Hans Robert Jauss, fundador da teoria do efeito estético, a leitura só se faz experienciável, de fato legível, a partir de um conhecimento técnico que reside no horizonte de expectativa desse leitor. Ou seja, há uma interação entre texto e leitor, em que os conhecimentos prévios do leitor contribuem significativamente com a sua leitura do texto. Nesse sentido, ocorre uma troca em que a realidade do leitor é levada para os textos da ficção e a ficção proporciona ideias para o imaginário do leitor. De acordo com a teoria do efeito estético de Wolfgang Iser, o conceito de literatura está relacionado ao efeito estético provocado pelo texto literário no ato da leitura. A recepção desse texto considera aspectos de ordem emocional, que se direciona para uma plurisignificação do texto baseada na individualidade de seus leitores. O conceito de vazio também é fundamental nessa perspectiva teórica. Vazio, para Iser, são as lacunas presentes no texto literário, que permitem que o leitor, no processo de leitura, ultrapasse suas referências habituais para reformular e ressignificar o texto, pois ele participa efetivamente, através do seu imaginário, do processo de criação desse texto, tornando-se coautor do ato de produção. Importante é a gente pensar, nesse leitor como coautor desse texto, em que tudo aquilo que ele conhece, em tudo aquilo que ele já leu, que aquela experiência de vida que ele tem, vai ajudar a criar essa ideia do texto, essa interpretação do texto literário.
visto que esses espaços dão ao leitor o papel de explorar a linguagem através de seu imaginário e estabelecer conexões e sentidos particulares entre as propostas que o texto apresenta e o que é omitido por ele. Ou seja, o leitor se torna coautor do texto na medida em que seu imaginário atua no preenchimento dos espaços vazios, participando do processo de criação desse texto. Dessa forma, segundo as teorias recepcionais, o efeito da leitura literária provoca a emoção do leitor, estimulando-o a descobrir, a partir de suas experiências individuais, novas perspectivas sobre a vida, o mundo e a si mesmo, menos condicionado socialmente. Trabalhada por essa perspectiva, na escola, a literatura cumpre um importantíssimo papel formador no que diz respeito ao amadurecimento emocional e intelectual do sujeito, que, como lembra Antônio Cândido, de 2004, é igualmente composto por razão e sentimentos. A leitura de fruição do texto abre espaço para as significações individuais dos alunos, que, conforme o Iser, são igualmente legítimas, na medida em que partem da relação particular do aluno, de cada leitor, com os espaços vazios do texto. Dessa forma, a leitura do texto literário e sua plurissignificação, na medida em que recorre às individualidades e conhecimentos de leitores, atua também na formação de um sujeito que respeita a diversidade cultural. Bartolomeu e Rodrigues concluem que uma satisfatória aula de leitura literária deve estimular os alunos a proporem novas concepções e interpretações da realidade com base na sua experiência particular de mundo, revelando-lhes sobre o caráter de construção da organização da sociedade e de seus valores, que podem inclusive serem questionados. Em aulas assim, pratica-se a significação do texto segundo a experiência do aluno, que também ressignifica sua realidade. Desprovido da pretensiosa e inócua resposta certa para o texto literário, esse tipo de leitura, que prevê múltiplas construções de sentidos a partir das mobilizações emocionais de cada leitor, é também um exercício de respeito à diversidade na sala de aula e na biblioteca também. Para Bartolomeu, cabe ao professor capacitar seus alunos para a leitura literária, oferecendo a eles o acesso a bens culturais que não fazem parte do cotidiano. Então, deve-se trabalhar com textos literários de todos os tempos, sem deixar de lado as obras canônicas, né? Mas uma proposta que pode ser usada para apresentar essas especificidades do texto literário é trazer para os alunos autores contemporâneos, como Ana Martins Marques, Marca Medeiros, Luiz Fernando Veríssimo, Conceição Evaristo, ou até mesmo os best-sellers, né? E também livros que discutem temáticas cotidianas que estão presentes na vida dos estudantes. Isso faz com que os alunos tenham contato com o texto literário como objeto estético de experimentação com a linguagem. É o que Cosson fala, né? O ensino da literatura deve partir do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, do semelhante para o diferente, com o objetivo de ampliar e consolidar o repertório cultural dos alunos. Importante destacar o papel do leitor no letramento literário, pois ler implica troca de sentidos, não só entre escritor e leitor, mas também com a sociedade, onde ambos estão localizados, pois os sentidos são resultados de compartilhamentos de visões de mundo entre homens no tempo e no espaço. Isso significa uma relação entre texto, leitor e realidade, em que a leitura exige respostas do leitor, que, de acordo com seu conhecimento de mundo, pode ter visões diferentes de uma mesma obra em momentos distintos da vida. Aqui a gente pode lembrar, né, do famoso Dom Casmurro, né? De acordo com Macedo, a leitura literária é fundamental para o indivíduo para proporcionar a experiência da alteridade. Além disso, a linguagem literária instiga a sensibilidade e a formação da subjetividade no leitor. Macedo sugere usar textos poéticos com linguagens próximas à dos estudantes, em um estudo diacrônico, selecionar textos com a mesma temática para introduzir a linguagem literária. O autor também sugere textos metalinguísticos para exercitar o conceito de estranhamento. Pode-se selecionar textos de épocas diferentes.
Macedo afirma que se o objetivo é formar leitores assíduos, a abordagem diacrônica permite uma melhor abordagem da estética do texto, para depois desse texto serem evidenciados o contexto de produção para o enriquecimento da leitura. Uma compreensão adequada da literatura estaria situada muito mais na construção de sentidos, que nada mais é do que exercitar a subjetividade, levantar as possibilidades de leitura, compará-las e perceber a riqueza do trabalho artístico são tarefas fundamentais para que o aprendiz saiba avaliar o grau estético de sua leitura. Outra proposta de Macedo é a verbalização do entendimento do texto pelos alunos e, a partir disso, a elaboração de um questionário, a fim de confirmar e expandir o entendimento sobre o texto. Considerações finais. A discussão sobre letramento literário dentro da biblioteca escolar é sempre relevante, visto que esse espaço, muitas vezes, é usado apenas como depósito de livros. Para ele, Hildo Cosson, o letramento literário é responsabilidade da escola, que deve romper o ciclo da reprodução ou permissividade e permitir que a leitura literária seja exercida sem o abandono do prazer, mas com o compromisso de conhecimento que todo saber exige. Um bom leitor, para Cosson, é aquele que compreende a leitura como um concerto de muitas vozes e percebe a multiplicidade de sentidos do mundo e a capacidade da palavra em traduzir todos esses sentidos. Para desenvolver o letramento, portanto, o docente deve ter em mente que a função da leitura literária, segundo Cosson, é ajudar a ler melhor o mundo, principalmente porque fornece os instrumentos necessários para conhecer e articular com proeficiência o mundo feito linguagem. A importância da leitura literária na escola está relacionada, então, à capacidade de criação de sentidos para o texto, de acordo com as visões de mundo de cada leitor, desenvolvendo a imaginação e a criatividade desses leitores na sua interpretação da vida e do mundo. Obrigada.